Quando você perceber que para produzir, precisa obter autorização de quem não produz nada. Quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia, não com bens, mas com favores. Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de nós. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então você poderá afirmar, sem temor de errar, que a sociedade está condenada. Esta frase é da filósofa Anne Wright, escrita em 1920, que relata muito bem o momento que o Brasil vive hoje. Mundo que nos impõe dificuldade, mas que com valores e trabalhos podem ser superadas. E este é o exemplo do entrevistado desta noite no Além do Mais, que com muito trabalho, com valores e com fé, construiu o que é hoje a maior escola de idiomas do país e também construiu a maior escola de cursos profissionalizantes do país. Nosso entrevistado de hoje no Além do Mais, Carlos Wieser. Carlos, em algum momento da sua vida, você já teve insucesso em um empreendimento e isso te causou algum medo, mas não responde agora. É com esta pergunta e na companhia de Carlos Wieser que começamos agora o programa Além do Mais. Carlos Wieser, um grande prazer tê-lo aqui no Além do Mais, para poder levar as pessoas que nos assistem, aos telespectadores, a sua história, o lado humano, as dificuldades, as superações, até mesmo como a fé influenciou a sua vida. Um grande prazer tê-lo no Além do Mais. A satisfação é toda minha estar com você novamente, junto com os telespectadores, e poder compartilhar algumas das experiências, algumas das lições que eu aprendi ao longo dessa trajetória e, acima de tudo, como eu consegui superar as adversidades e tribulações desse período. E, por fim, constituir o que é hoje a maior rede de ensino de idiomas do país, a Rede Wieser. Agora, Carlos, retomando a pergunta que eu fiz na abertura do programa, você já foi mal sucedido em algum empreendimento? E sendo mal sucedido, você teve medo? Sim, fui mal sucedido em vários projetos. Eu acredito que como empreendedores, nós somos sonhadores e nós tentamos acertar mais do que errar, obviamente. No entanto, o erro faz parte do acerto. Porém, ao longo da nossa trajetória, nós acabamos desenvolvendo uma maturidade no processo seletivo, de forma tal que nós ficamos mais criteriosos e, consequentemente, acabamos acertando mais do que errando. Carlos, você é de origem humilde. Seu pai era um caixeiro viajante, passava, obviamente, muito tempo fora de casa. Sua mãe simples, com 17 anos, tendo a responsabilidade de criá-lo. Em algum momento de muita dificuldade, sua mãe orou a Deus e disse que se ele ajudasse, ela o criaria para poder servir a Deus. De fato, essa história se deu e que lição você tirou disso? Houve um momento, enquanto eu ainda era bastante pequeno, que minha mãe tinha uma sensação que ia perder o primeiro filho. Talvez pela sua inexperiência, pela sua condição de dificuldade, ela por ser uma jovem de 17 anos, e ela fez essa oração conforme você citou. Meu Deus, salva a vida desse menino, eu prometo criar essa criança com o objetivo de servir a Deus. Então, na minha infância e na adolescência, ela com frequência repetia essa história. Então, eu assumi perante mim mesmo e, naturalmente, perante o próprio Criador, essa designação, essa atribuição, essa missão que a minha mãe me passou, posso dizer assim, pelo nascimento. Dado o sucesso ao seu desenvolvimento, sua mãe teve mais 6 filhos e delegou a você a responsabilidade de, ao lado dela, criá-los e protegê-los. Daí também você tirou uma grande lição de vida, não é, Carlos? O fato de eu ser o mais velho de 7 filhos, ele tinha 2 pesos. Primeiro, o peso da responsabilidade, porque minha mãe, ela passava grande parte do seu tempo sozinha, uma vez que a profissão do meu pai exigia que ele passasse a semana praticamente fora de casa. E ela costumava dizer, filho, você é o mais velho, você tem que ajudar a mãe a cuidar dos pequenos. Então, enquanto isso trazia uma sensação de responsabilidade, Sérgio, por outro lado,
representava um peso também, porque eu sabia que se alguma coisa desse errado, eu ia ser o primeiro a apanhar. E se alguma coisa desse certo, eu sabia que os pequeninos, eles que iam ser elogiados, porque eram bons meninos, boas meninas. Carlos, tenho certeza que essa demanda, essa necessidade que te foi imposta tão novo, permitiu com que você crescesse, criasse uma maturidade. Maturidade essa que logo se converteu em trabalho, onde você passou a acompanhar seus pais durante as férias, nas viagens, como caixeiro viajante. É isso mesmo? Então, o que acontece é o seguinte, minha mãe era costureira, meu pai era motorista de caminhão. Em determinado momento, a minha mãe começou a fazer roupas para crianças e eu, com a idade de 10 anos, acompanhado da minha irmã Sônia, de 9 anos, minha mãe enchia uma sacola de roupinhas infantis e dizia, filho, agora de tarde você e sua irmã vão sair pelo bairro e vão bater de porta em porta oferecendo essas roupinhas. Nós vendíamos, recebíamos o dinheiro e a maior satisfação nossa era voltar no final do dia para casa com a sacola vazia e com os bolsos cheios de dinheiro. Uma satisfação para qualquer um, inclusive para quem nos assiste. Exatamente. Carlos, de forma mais profissional, mais séria, mais comprometida, isso, pelos problemas que eram encontrados pelo caminho, seu trabalho perdurou e aí sim você passou a acompanhar seu pai. Ele ficava sentado no banco do motorista e ele dizia, filho, agora é vez de você ir à luta. Você vai lá falar com o dono da mercearia, você vai conferir se ele tem o produto no estoque, daí você vai tirar um pedido, você vai vir no caminhão, entregar, vai receber o dinheiro e trazer o serviço completo para o pai. Eu me senti a pessoa mais importante do mundo, Sérgio. De fato, ele te deu uma autonomia inigualável para quem tem 10 anos de idade. Eu me sentia como um general. Sem dúvida, um dos maiores valores que uma família pode ter. Certamente. Carlos, você tinha um sonho que se transformou num presente e depois numa lição. Trata-se do sonho de ter uma bicicleta. Como isso se deu? Porque eu acho que esse exemplo, convertido em outras frentes, em outros contextos, pode, de fato, gerar o conhecimento às pessoas que estão nos assistindo. Essa história da bicicleta é muito interessante, porque naquela ocasião, o sonho de todo jovem, e não é diferente hoje, é ter a sua primeira bicicleta. E eu tinha um colega que estudava na mesma classe, cujo pai dele trabalhava no antigo Banco do Estado do Paraná. E eu me lembro que em determinado momento, o garoto chegou na escola com uma bicicleta Caloi, 0 km, novinha em folha. E a partir daquele momento, eu passei a ter o desejo, visualizar, me imaginar pedalando uma bicicleta do mesmo modelo desse meu amigo. Até que um belo dia, meu pai chega de caminhão em casa e disse, filho, trouxe a tua bicicleta. Eu disse, cadê, pai? Quero ver. Ele disse, está lá no caminhão, vá buscar. E eu fui correndo lá para a rua, subi no caminhão, e a hora que eu subi na carroceria, Sérgio, eu me segurei para não chorar. Mas por quê? Porque a bicicleta não era uma bicicleta nova, era uma bicicleta usada. Não era da marca Caloi, era uma bicicleta, podemos dizer, sem marca. E o pior de tudo, Sérgio, não era uma bicicleta de menino, era uma bicicleta de menina, daquelas que você não tem aquele... no quadro dela. Aquele quadro, sabe? E o pior de tudo, Sérgio, era uma bicicleta vermelha. Quer dizer que o sonho se concretizou, mas não da forma de fato como você imaginava. Eu me controlei muito naquela faixa etária para não demonstrar ao meu pai, à minha mãe, a minha frustração. Carlos, nesse contexto, sem dúvida nenhuma, você sofreu bullying. Natural, algo que acontece hoje que é muito comum e que é lamentável. Com relação ao bullying sofrido na época, você tirou alguma lição disso? Era muita gozação, era muita brincadeira, era uma coisa assim absurda. Então, naquele momento, eu tive duas escolhas, Sérgio. Primeiro, ou eu ia me sentir a pessoa mais penalizada que tinha em todo o bairro, em toda a cidade, em todo o colégio, ou ia tentar me anestesiar, me proteger daquelas críticas. E eu optei pela segunda. Carlos, dentro desse contexto das lições, você muito cedo começou a praticar um modelo de negócio que é dito e comentado nos dias de hoje, que é a meritocracia. Isso se deu quando vocês resolveram montar um mercado dentro da garagem de casa? Meu pai, de uma forma assim bastante simples, 4 paredes, colocou 3 paredes de prateleiras, na frente era a abertura, estava montada praticamente a mercearia.
com os mantimentos que ele trazia do interior, que ele comprava em atacado, e nós ali passamos a ser os atendentes. Agora, para ver assim o grau de influência que meu pai teve na minha formação, Sérgio, ele chamou a mercearia, que eram 4 paredes, era uma garagem literalmente, de Super Empório Maracanã. Maracanã, que na época era o maior estádio do mundo. Ou seja, Maracanã, que era um espaço gigante. Agora ele chamou de Empório, e ainda era um Super Empório. Isso poderia gerar valor, quem sabe até agregar no preço. Então, nós como crianças, jovens, adolescentes, nós novamente nos sentimos assim as pessoas mais bem-sucedidas do bairro. E lá se deu um modelo de meritocracia? Vocês ganhavam, eram remunerados sobre o que vocês produziam? Então, cada filho tinha um horário. Naturalmente que nós tínhamos um horário para ir na escola, um horário no colégio, e o nosso horário excedente, nós tínhamos o nosso expediente, por assim dizer, na mercearia. Cada um tinha sua remuneração correspondente. Carlos, vamos falar um pouquinho de fé. Em um respectivo momento, 2 mórmons bateram à sua porta. Quem eram esses mórmons e qual foi o desdobramento desta história? Tanto meu pai como minha mãe foram criados como católicos. Família italiana, eu tenho 2 tias que foram freiras. Um tio, ele fez todo o seminário para se tornar padre. E, naturalmente, que tanto meu pai como minha mãe estudavam muito a Bíblia. Acontece que em determinado momento, no final da década de 60, eles, já com 7 filhos, eles começaram a ter algumas perguntas de ordem existencial, perguntas de ordem espiritual, cujas respostas eles não encontravam. E foi exatamente nesse momento de busca que 2 missionários da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mórmons, bateram em nossa porta. E qual é a doutrina que os mórmons praticam? Qual foi a mensagem que ele passou para vocês? E vocês se converteram ao mórmon, tá certo? Então, a mensagem principal pregada pela igreja é que o Evangelho de Jesus Cristo pode abençoar todas as pessoas e pode manter a família unida, de modo tal que o pai pode se tornar um pai melhor, a mãe uma mãe melhor, que os filhos podem se tornar mais unidos, que há um respeito mútuo entre a família e, acima de tudo, existe uma ordenança realizada na igreja que possibilita a união da família não somente para essa existência, mas para toda a eternidade. Então, a hora que meus pais ouviram essa mensagem, Sérgio, era tudo o que eles queriam. Então, passaram a frequentar, conhecer mais os ensinamentos, conhecer a doutrina. Em determinado momento, eles optaram por seguir a igreja, eles foram batizados na igreja e, consequentemente, todos os filhos, a partir daquele momento, passaram a seguir a igreja. Carlos, a fé foi fundamental e é fundamental para o seu sucesso profissional? Eu acredito que a fé na vida da pessoa, ela consegue dar mais autoconfiança, ela consegue dar mais organização. A pessoa que tem fé, ela tem mais domínio de si e ela valoriza mais os seus relacionamentos. Ela tem uma capacidade que supera a sua capacidade mental, intelectual, natural. Ou seja, acredite, tenha o seu sonho e vai buscá-lo. Tenha fé na sua religião, no seu Deus, mas também no seu sonho. Sonho esse, Carlos, que permitiu com que você fosse para os Estados Unidos com 17 anos, sem dinheiro no bolso. Sonho que muitas vezes foi inibido por amigos, por parentes, mas nunca pela sua mãe, que sempre te mandou sonhar grande. É isso mesmo? Então, com meu pai, eu aprendi o valor do trabalho. Com minha mãe, eu aprendi o valor da fé e a autoestima. Porque, embora ela tivesse 7 filhos pequenos, ela sempre manteve aquele ensinamento de que eu deveria acreditar em mim mesmo, acreditar nos sonhos e tudo que eu conseguisse imaginar, um dia iria se realizar. E naquela época, pensar que eu conseguiria ir para os Estados Unidos, literalmente, era um sonho impossível. Mas com a idade de 17 anos, conforme você citou, com $100 no bolso, eu embarquei para Nova York. Dado um tempo, você voltou ao Brasil. Você voltou com 2 missões. Uma, se formar no colegial para poder executar, exercer, estudar faculdade nos Estados Unidos. E a segunda, conquistar o seu grande amor, a sua esposa, quem eu já convido para que seja apresentada, além do mais, expondo aqui uma foto do casamento de vocês. A Vânia, sua esposa, sua companheira, que te deu 6 filhos e estes, por sua vez, te deu 14 netos. E outros
que talvez virão. Certamente. Carlos, qual é o valor da família para você nos dias de hoje? Para mim, a família é tudo. Com frequência, eu sou entrevistado e muitas vezes as pessoas me perguntam o seguinte: Carlos, qual é o tamanho da sua fortuna? Espera só um minutinho. Eu estou te entrevistando e me dou o direito. Carlos, qual é o tamanho da sua fortuna? Eu costumo dizer que a minha fortuna é literalmente a minha família. E a explicação por isso é muito simples. Porque nós trabalhamos, nos empenhamos, nós nos sacrificamos lá no mundo dos negócios e finalmente voltamos para o lar, voltamos para a família. E o mais triste, Sérgio, é que se nós não tivermos uma família para onde voltar, todo aquele sucesso, toda aquela conquista, realização, toda aquela glória perde o seu valor. Carlos, missão dada e missão cumprida, você retornou dos Estados Unidos com 2 objetivos, como eu disse. O primeiro, casar com a Vânia, que se realizou. E o segundo, terminar o colegial para poder voltar aos Estados Unidos e fazer a faculdade. Se isso deu certo ou não, a gente vai falar depois do intervalo. Continue nos acompanhando no programa Além do Mais, na companhia de Carlos Weiser, presidente do Grupo Weiser, que ainda terá muito para nos contar. Estamos de volta com o programa Além do Mais. Na nossa companhia, presidente do Grupo Weiser, Carlos Weiser. Carlos, como a gente havia comentado antes do intervalo, 2 missões. A primeira é realizada, o seu casamento com a Vânia. A segunda, terminar o colegial, para que você pudesse voltar aos Estados Unidos e fazer a faculdade. Você conseguiu? Eu consegui com bastante dificuldade. Por quê? Naquela ocasião, imagina só a cena. Eu era recém-casado, eu tinha naturalmente a atribuição de trabalhar para poder sustentar a casa. Naquele momento eu recebi uma importante designação da igreja e fui chamado na condição de bispo da igreja. 9 meses depois do casamento nasceram os filhos gêmeos e, além do mais, eu tinha que me organizar para poder estudar, para passar no vestibular. Daí o próximo passo era a aceitação, a qualificação até o momento de ingressar na Universidade Americana e consegui fazer isso somente aos 26 anos. E aqui tem um fato que eu gostaria de compartilhar com você e com os nossos caros telespectadores, é que finalmente com os 26 anos eu fui para os Estados Unidos e fui admitido na Universidade de Brigham Young, estado de Utah, e depois de 6 meses completei o meu primeiro semestre e recebi as notas escolares que, confesso para os amigos, as notas não eram boas, eram notas ruins. Confesso para você que estava muito desanimado. E eu já comecei a imaginar um discurso que eu ia fazer em autodefesa quando eu conversasse com a Vânia. Então cheguei em casa, mostrei, ela viu que as notas não eram boas e eu já comecei a dar a resposta. Meu bem, pensei bem, nós vamos voltar para casa, não vamos ficar aqui nos Estados Unidos. E daí aquela reação que ela teve naquele momento foi decisiva. Sabe o que ela disse, Sérgio? O que ela te falou, Carlos? Carlos, você não veio para os Estados Unidos para entrar na faculdade e desistir logo do primeiro semestre. Brilhante. Você veio aqui para se formar. E enquanto você não se formar, nós não vamos voltar. Carlos, que exemplo maravilhoso, que exemplo que a gente está podendo promover aqui no Além do Mais. Para as esposas, para os maridos, para os filhos, para os pais. Sempre buscarem incentivar as pessoas, os seus parentes, na busca do objetivo, seja qual for o objetivo. Uma atitude como a da Vânia foi uma atitude decisiva e que permite hoje a sua realização profissional e, portanto, da sua família. Agora, Carlos, também é importante levar aos telespectadores a sua história, porque hoje você é uma pessoa que tem dinheiro, tem a sua realização exercida, uma família constituída, mas que para isso teve muito custo e muito suor. Eu acredito que o sucesso ele somente é sucesso quando você consegue compartilhar o sucesso com outras pessoas e ajudá-los a vencer. E esta é, no fundo mesmo, Sérgio, uma das maiores realizações que eu tenho. Porque no sistema de franquias que nós praticamos, hoje nós geramos 45 mil empregos no país. Nós estamos presentes em todos os estados brasileiros e são 3 mil parceiros franqueados no negócio que estão diretamente ligados a toda a dinâmica, a todo o sistema, a todo o modelo educacional e comercial que nós praticamos. Como começou a Weiser?
como você de fato resolveu empreender e constituir uma escola de idiomas? Tudo começou quando eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18, numa empresa na condição de um analista de sistemas, lá na Champion, papel e celulose, na cidade de Mogi Guaçu, interior do estado aqui de São Paulo. E um belo dia, um colega de trabalho me fez a seguinte pergunta: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulas de inglês à noite? E eu fiquei com uma dúvida, né? Aceito, não aceito, digo sim ou digo não? E eu acredito que o meu lado empreendedor começou a se manifestar a partir daquele momento, Sérgio, porque eu pensei da seguinte forma: aulas de inglês à noite significa uma renda extra, e uma renda extra não faz mal para ninguém. E dessa maneira eu comecei dando aulas em casa para um aluno, 2 alunos, 3 alunos, uma turma, 2 turmas, 3 turmas, até que eu não tinha mais espaço livre para atender mais nenhum aluno. Por que o nome Wizard? Então aí tem uma explicação. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, tanto na época que era solteiro, mais tarde casado, depois da formatura, ainda passei um ano em Cincinnati, em Ohio, fazendo estágio lá na International Paper. E, nesse momento, eu me encantei pelo nome Wizard, baseado The Wizard of Oz, que é o clássico americano, O Mágico de Oz. É uma história de superação, é uma história belíssima de valorização do ser humano. Então, quando chegou o momento de dar o nome da escola, foi o nome que me veio à mente. Após ter escolhido o nome, este nome, então, passou a estar estampado nas lojas do grupo. Vamos dar uma olhadinha num vídeo que ilustra a primeira loja da rede? Olha lá, primeira sede. Era uma faixa, era um improviso mesmo. Era alugada essa casa? Alugada. Era alugada? E foi a primeira? Foi a primeira unidade. A segunda era própria ou a segunda já passou a ser uma franquia? Ela sempre foi, desde o início, seguindo o modelo de franquias. Ou seja, você tinha um material didático, material esse que você replicava isso através de franquias, quando a franquia na época ainda não era difundida, né, Carlos? A franquia nasceu nesse país em 1987, com a fundação da ABF. E, coincidentemente, a Wizard nasceu em 1987. Então, eu costumo dizer que nós crescemos juntos. Quantos franqueados são hoje ao todo? São cerca de 3.000 franqueados em todos os estados brasileiros e em 10 países. Realmente interessante, Carlos, e mais do que isso, saber e promover uma segunda língua às pessoas através de uma escola, de uma rede tão bem instalada, que é hoje, de fato, a maior do país. Eu costumo dizer, Sérgio, que a pessoa, no passado, não precisava tanto dominar o inglês porque nós vivíamos numa economia fechada. O Brasil nem recebia produtos do estrangeiro e nem vendia. Hoje nós estamos numa economia totalmente globalizada. Nós estamos com o nosso produto brasileiro cada vez mais presente no exterior. Consequentemente, os executivos, os empresários precisam ter esse contato, essa comunicação com o cliente estrangeiro. E a comunicação sempre se dá no inglês. Carlos, eu estou aqui expondo bastante a sua vida e levando então ao telespectador do Além do Mais conhecimento de quem é o Carlos Wizard, que na verdade tem o nome de batismo de Carlos Martins. Você adotou o Wizard como sobrenome? Adotei, Sérgio. E eu vou contar como que isso aconteceu. Depois de um ano da abertura da escola, eu estava em Campinas e um belo dia veio me visitar a franqueada Márcia Rossi, da cidade de Mogi Mirim. Ela disse: Carlos, eu tenho uma sugestão para você. Eu estive pensando, eu acho que você deve adotar o nome Wizard no teu nome civil, de forma tal que você passe a se chamar Carlos Wizard Martins. Eu disse: você está doida, Márcia, nem pense numa coisa dessa, que loucura. Ela disse: mas fica bem, Carlos, porque, veja só, onde você aparecer o nome, vai aparecer da escola e vice-versa. Eu disse: não tem chance nenhuma. Daí ela me desafiou: então você não ama a marca? Eu disse: eu amo, Márcia. Mas daí, entre colocar o nome e amar a marca, tem uma distância muito grande. E o desafio final que ela fez para mim foi o seguinte: Carlos, se você não colocar o Wizard no seu nome civil, eu vou colocar no meu. Então, nesse momento, eu disse: não, é melhor colocar no meu. Realmente uma história bastante curiosa, onde o empreendedor traz para o seu nome pessoal o nome da sua empresa. Por isso eu não quis deixar de expor, de apresentar essa história ao telespectador do Além do Mais. Carlos, para que a gente possa encerrar o programa de hoje, eu queria que você desse dicas, atributos aos jovens que nos assistem, que buscam o seu sucesso, e também aos empreendedores que vêm trabalhando
e que buscam conseguir realizar os seus sonhos. Quais são? Para você, meu amigo jovem empreendedor, eu gostaria de dizer que, em primeiro lugar, você precisa acreditar em você. Precisa acreditar no seu projeto de vida e, acima de tudo, você precisa criar uma estratégia que ela tenha capacidade de atender uma necessidade do mercado em grande escala. Para você, empreendedor que já está com o seu negócio em atividade, a minha sugestão é: tenha foco na satisfação do cliente. Nós, lamentavelmente, vivemos num país em que a qualidade de serviço é fraca. Então, se você se predispor, se você começar a oferecer um serviço com qualidade superior, automaticamente você vai se tornar um líder no seu setor. Realmente dicas importantes e que gerarão valor e atributos aos empreendedores e aos jovens que nos assistem num programa tão agradável na sua companhia, Carlos Wiser. Obrigado pela companhia, obrigado pela oportunidade. Me desculpa se eu te expus demais, Carlos, mas eu não ia perder essa oportunidade. Somos amigos, Sérgio. Conte sempre com a gente. Somos amigos, eu fico feliz por isso. Transmito um abraço grande aos seus filhos, à dona Vânia, que vocês continuem prosperando, em especial ao Lincoln e ao Charles, quem eu conheço muito bem e gosto muito, e que vocês continuem também promovendo educação, promovendo o conhecimento de um segundo, de um terceiro idioma nessa nossa sociedade que pede isso e que de fato precisa. E você, telespectador do Além do Mais, espero que a gente tenha conseguido alcançar o nosso objetivo desta noite, que é expor o lado humano, as dificuldades, superações e muito mais do nosso entrevistado, Carlos Wiser, presidente do Grupo Wiser. Bom descanso, uma ótima semana. Nos vemos domingo que vem aqui na TV Gazeta.